Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. Renatinho foi um dos grandes pontas-direitas que atuaram no futebol amador do Vale do Aço e que até os dias de hoje, já quase septuagenário, continua em atividade com invejável vitalidade e alegria entre os companheiros e também mesmo com os adversários. Renatinho é registrado como Renato Ribeiro, sendo natural de Jequitinhonha, onde nasceu no dia 23 de novembro de 1945, filho de José Ribeiro e de Dona Ana Moreira Ribeiro. Renatinho é irmão de Rizomar, de Solange, de Thelma, de Rogéria, de Imaculada, de Rosângela, esta já falecida, de Rosane, de Epifânio, também já falecido, de Luiz Alberto e de Geraldo. É casado com Ione Assis Ribeiro, com quem tem 3 filhos, Everson, Gleice e Eric, sendo avô de Daniel e de Danilo, filhos do casamento de Gleice com Anderson. Renatinho aposentou-se em 1992 na Uzi Minas, onde trabalhou por 23 anos no conhecidíssimo departamento da UDG, tradicional foco dos boleiros ligado a então Zipa. Começou a jogar futebol na cidade de Joaíma, vizinha a Jequitinhonha, seguindo depois para um breve período do Juvenil do Botafogo do Rio de Janeiro, lá nos idos de 1957. Depois esteve um período também no Fluminense de Feira de Santana, da Bahia, andou perambulando pelo Uberaba também na categoria juvenil. Em 1965 aportou em Caratinga, onde seu futebol envolvente e de incrível rapidez o fez profissionalizar-se, mas então como ponta esquerda. Lá no Caratinga jogou como ponta esquerda no Esporte Clube Caratinga, onde ficou em 1967. Em seguida, Renatinho foi para outro profissional, o Pastoril de Valadares, onde ficou até 69. Logo depois dessas 2 temporadas do Pastoril, seguiu o caminho para o Vale do Aço, aportando em Patinga, onde ingressou na Uzi Minas e foi jogar o extinto time do Eletrônica. Depois, foi para o Zipa, sagrando-se tricampeão municipal de 70 a 72 e permaneceu até 1975 no Tricolor. Foi então jogar no Avante Coronel Fabriciano até 1977, atuando também no Social, no São Cristóvão e em Timóteo. Disputou também os campeonatos da divisão de acesso pela 2ª divisão de Patinga, pelo Guarani do Bairro Iguaçu e pelo Cidade Nobre. Depois parou de jogar no Amador, seguindo carreira na categoria Master, marcando época na Uzipa por mais de uma dezena de anos, tendo atuado também no Vila Celeste de Patinga e no Vila Nova de Timóteo. Atualmente comanda outro time Master de destaque, os Amigos do Renato, quem não conhece, além de ter sido jogador dos times formados na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Patinga, a API. Enfim, uma carreira e tanto que segue com a mesma intensidade dos tempos em que entortava seus marcadores pelas bandas de Caratinga, Valadares e do futebol amador regional. E para contar essas peripécias, tantos jogos e torneios importantes, Renatinho está aqui conosco, no Histórias da Bola, um ótimo programa com certeza. Renatinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite, que chegou a sua vez de contar as histórias do Renato. O Renatinho já nasceu bom de bola? Lá quando ele foi jogar lá as primeiras peladas em Jequitinhonha, ele já era bom de bola? A gente tinha um time só garoto, e já começa a minha história, né? Porque é o faixa azul. Cada um tinha que ter uma camiseta com a faixa que mostrava que é faixa azul. E nós tínhamos uma peça lá, e ele era bem remunerado, que ele era de família boa, fazendeira. Aquela região minha só dá fazendeiro, tem os que tem dinheiro e os pobres. E ele era o dono da bola, porque ele levava a bola. Quem que era? É o Paulo, era um integrante do time faixa azul. E quando tirava ele, às vezes tirava ele do jogo, ele levava a bola, então acabava o jogo. Já é uma história, certo? E nós começamos aí nesse joguinho, essas peladinhas que a gente fazia na cidade de Joaíma lá, de bairros, até que integramos, que naquela época não tinha juvenil, não tinha júnior, eles falavam que era esquenta-sol, esfria-sol. É o cascudo. É o cascudo, certo? Nós começamos assim até eu chegar no ponto. Nessa época que você começou a jogar, jogou como ponta ou era meio que embolado pelo meio? Não, ponta direita, né? Eu comecei como ponta direita. Rápido mesmo? Rápido. Que a gente tinha um preparozinho também, o pessoal que mexia com o time principal lá, a gente entrava no meio deles lá para pegar uma condição física. E você já sonhava naquela época, sonhava em ser jogador de profissional ou já que você, eu vou jogar no Botafogo, vou jogar no Fluminense, porque
Não, o problema é o seguinte, o meu pai, ele não deixava, a gente jogava, ele acompanhava, inclusive ele morava, quando ele era solteiro, ele é da Bahia, Jiquié, ele foi para a minha cidade, foi lá para Jequitinhonha, por causa de bola, ponta esquerda, ele jogava, era ponta esquerda, e dos bons. Ele ganhou até uma sapataria por causa de bola. Tudo bem, casou, foi lá para Joaíma e ele me acompanhava. Sempre a gente ia jogar em algum lugarzinho ali, ele ia junto. E quando surgiu a oportunidade de ir lá para a Feira de Santana, por exemplo, a pessoa que me levou lá para o Fluminense de Feira, para o juvenil na época, tinha que responsabilizar. Todos os times que eu fui, a pessoa tinha que responsabilizar por mim. Eu não deixava, eu não saía. Isso era uma exigência do senhor Zé Ribeiro, que para levar o Renatinho tinha que responsabilizar. Você tinha o quê? 14, 15 anos de idade, 16? Você não tinha nessa faixa. Tinha medo de sair de casa? Mas o problema era esse mesmo, eu tinha medo. Então, por isso que meu pai pedia para a pessoa responsabilizar. Eu só saía com a responsabilidade. Quando chegava nessas cidades estranhas, igual chegou lá em Feira de Santana, foi parar lá no Rio de Janeiro, mas eles não davam... Como é que era isso? É o seguinte, por exemplo, lá no Fluminense, a pessoa que me levou morava na casa dele. Eu ia para o campo, me levavam. Certo? No Botafogo é a mesma situação. Quando eu estive no Juvenil do Botafogo, eu morava na casa do Carlos Imperial, um apartamento que eu tinha em Copacabana, que ele era diretor do Botafogo e nessa época que houve uma meia confusão lá no Rio de Janeiro, ele saiu vazado de lá, foi para a minha região. Aí, quando ele esfriou, que ele voltou para ele, me levou eu e um zagueiro central que chamava Lio, que nós jogávamos no Clube Atlético Joaimense, na época. E morávamos na casa do Carlos Imperial. Você morou então na casa do lendário Carlos Imperial. Do Carlos Imperial. É uma história. Com o Botafogo, com a cultura do Rio de Janeiro de maneira geral, com o Carnaval do Rio. Na época, assim, quando ele encostava o carro lá, nós morávamos num apartamento em Copacabana, não era propriamente na casa do Carlos, era um apartamento dele, em Copacabana. E levava a gente para General Severiano. O pessoal do Juvenil treinando ali e do outro lado tinha Gerson, Jairzinho, Garrincha, essa turma toda, muita gente conhece, né? Eles jogavam no outro campo do outro lado. Eu tive o privilégio de conhecer. Literalmente dentro de campo, né? Dentro de campo. Chegou a treinar contra? Não, era porque a turma juvenil era até difícil, porque na época o treinador do Botafogo juvenil era Amaro China, eu conhecido lá, era um pessoal que não é brasileiro. E em volta do campo ficavam mais ou menos umas 200 pessoas, um garoto e o pai dele. E a gente treinando lá, e os outros esperando uma oportunidade para treinar, para fazer teste. Era uma luta. Era uma luta. O Botafogo era a maior vitrine que tinha em função do Garrincha. O próprio Garrincha era o maior nome do futebol brasileiro da época, né? Isso mesmo. Os idos 50. Depois da fusão do Botafogo, você foi parar lá em Uberaba. Como é que foi parar em Uberaba, rapaz? Naquele tempo, dos anos 60, passando em Uberaba, naquela distância toda. Eu voltei. Eles pagaram o ônibus para a gente. Nós estávamos dentro do ônibus, eu e o zagueiro lá, o Leo. Aí o treinador chegou, olhou a gente na janela assim e falou: gente, pensa, porque oportunidade igual essa é uma vez só. Mas o meu colega, o problema todo da gente voltar é porque ele gostava de uma fazendeira lá, de uma menina, e deu saudade. E eu, para não ficar sozinho, eu fiquei com medo de ficar lá no Rio. Aí eu vim embora também, junto com ele. Solidariedade ao amigo, Lio, zagueiro. Mesmo. Aí, então, chegando lá, tinha um diretor do Uberaba, que era fazendeiro lá em Uberaba e sempre estava em exposições agropecuárias. E teve na região em Teoflotone. Como nós tínhamos nessa exposição, tinha um lá de Joaíma, que fazendeiro também estava nela, e conversando os dois lá, que se davam bem, ele falou de mim,
Aí entrou em contato com meu pai, o pai falou, só se responsabilizar. Aí aconteceu que eu fui de carro, fui para Teoflotone, de Teoflotone eu fui de carro lá e morava na casa desse fazendeiro. Para treinar Na rua Segismundo, não esqueço, rua Segismundo Mendes 99, em Uberaba. Eu morava na casa lá. E acabou ficando quanto tempo lá, Roberto? Eu fiquei pouco tempo, porque eu comecei a gostar da menina lá, que era enteada do pessoal. O pessoal cuidava dela lá, era filha de criação, e deu problema. Aí eu tive que sair, eu tive que ir embora. Deu problema. Aí eu tive que voltar para minha cidade novamente. De lá me levaram para Caratinga. Ah, então depois que veio de Uberaba que foi parar... Em 65. Foi em 64 eu estive em Uberaba. Em 65 eu tinha um pessoal da nossa região que morava em Caratinga, mexia com seguro de vida, Sul-América. Aí, e ele me conhecia e resolveu me levar lá para o Caratinga. Foi quando eu estive no Caratinga. Tá, mas como é que você desceu para Caratinga? Foi levado por alguém? Foi de ônibus? Como é que foi isso? Aí já foi mais fácil, porque Caratinga já é mais perto, né, da minha região. Peguei um ônibus e fui para lá, a pessoa já estava me esperando lá. E morei na casa dele. Mais um? Mais um na casa dele. Tem que assinar para essa cidade também? Isso mesmo. Depois é que eu fui... Você estava com 20 anos quando foi para Caratinga? Já tinha. 20 anos quando foi para Caratinga. Já tinha isso. E aí eu fui morei em alguns hotéis lá, depois fui para a República do Caratinga. Tinha uma república? Tinha, o Caratinga tinha república. Chamava na rua, no bairro, falava era Rua do Sal. É um bairro que tem lá. Uhum. Mas aí o Caratinga já disputava... Esse aí é o chamado... que monta o time para disputar, para fazer um amistoso, e começa nos amistosos. Em 67 que ele disputou a primeira divisão. Ah, tá. Até então eu viajei muito com o Caratinga, nós jogamos... Era atração em toda a cidade. Atração, e sem contar a rivalidade com a América, porque a América tinha uma América de Caratinga e o Esporte Clube Caratinga. O jogo de domingo saía até faísca. Saía faísca. Sabe? O primeiro jogo, não me esqueço, o primeiro jogo nós jogamos em Ubaporanga. Ganhamos, não, minto, em Bom Jesus do Galho. Bom Jesus do Galho. Vencemos o jogo de 5-1. O segundo já foi contra o América, um amistoso. Aí, logo de cara, no segundo jogo? O segundo jogo. No campo do América, cá embaixo, ou no campo do Caratinga lá em cima? No campo do Caratinga, uma das fotos ali é esse, 4-0 para um amigo meu, que nós fomos para lá, eu e o outro atleta, né, para o Caratinga. Ele abriu o placar e eu fechei. Quem que era esse amigo seu? É o Val. Qual? Val. Ele é da Bahia, mas jogava lá na minha cidade, lá em Joaíma, e nós fomos para o Caratinga. Foram contratados? Ele também assinou o contrato? Foi assim, foi tudo contrato. Caratinga era uma mordomia danada também, né? Mais ou menos. Mais ou menos porque... Só ficava por conta de bola? Isso mesmo. Só ficava por conta de 20 anos, em plena Caratinga, um semi-baiano, quase baiano. Quase baiano, eles falam que de Teoflotone para baixo ali é Bahia. E ficava numa vida boa danada? A gente tinha um privilégio, né? Tinha um privilégiozinho. Porque tinha jogador... Tinha o Bom Sucesso, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele tinha o Daniel Pinto lá, que era um empresário. Pegava aquele jogador que estourou o Júnior lá e trazia para cá. Nós tínhamos, no Caratinga, tinha vários jogadores lá do Rio de Janeiro. Tinha do Botafogo, tudo jogador que estourava a idade, não tinha idade mais para juvenil, então jogava no Caratinga. Ia emprestados ou coisa assim? Não, fazia um contrato, né? Tipo, mais ou menos isso. Mas ele chegava, treinava, agradava e aí fazia o contrato com ele. Para ver se... tínhamos vários. Para tentar decolar a carreira dos jogadores, né? Isso mesmo. Tinha muita gente, então. Tinha. Os ciganos da bola já estavam lá. Já estavam lá. A gente vai continuar falando sobre a passagem do Renatinho no Caratinga, depois do Pastoril e principalmente a vinda para o Vale do Aço, onde a história se ampliou mesmo, né? Do ponta Renatinho, veloz, rápido e às vezes fazia até uns golzinhos. No próximo bloco do nosso programa Histórias da Bola. Voltamos rapidinho.
Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com Renatinho, ponta direita Renatinho, que no Vale do Aço fez história na Uzipa, no São Cristóvão de Timóteo e nos Masters de Vila Nova, Vila Celeste, e do time dos amigos do Renato, e que é um dos expoentes de todos os torneios da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga. Mas que a história começou lá, por ele vir parar no Vale do Aço, passagem pelo Caratinga e pelo Pastoril. A gente no bloco anterior conversava exatamente sobre esses seus tempos de Caratinga. Renatinho profissional, eu, Renatinho, mais outros tantos profissional, morando em Caratinga, no esplendor dos seus 20 anos, 21 anos de idade. Imagina como é que não foi aquela cidade, né? O que é que ficou de bom de Caratinga na sua vida, Renatinho? O que ficou de marcante na sua passagem no futebol e na vida do Renatinho? O importante que ficou gravado em Caratinga foi a amizade que eu fiz, porque sempre que eu ia, igual no Pastoril ou no Caratinga, certo? Em Uberaba, sempre o principal é a amizade. É por isso que hoje eu tenho meus amigos do Renato. Mas lá em Caratinga, quando eu cheguei em Caratinga, tinha um ponta-direita. Tinha um ponta-direita, muito bom jogador. Eu fui como ponta-direita lá para Caratinga. Uhum. E chegando lá, mas era um cara que tirava a gente do sério, com gozações, aquele negócio, porque eu sou de uma região da Bahia, né? Praticamente baiano, mineiro baiano, sou baianeiro. Mas ele tirava e, para ficar bem, eu tive que ir para o lado esquerdo. Mas fazia uns golzinhos porque eu cortava o cara para dentro e fazia com a direita. Lá no Caratinga era a ponta esquerda que fazia gol sempre com a perna direita. E me dei bem. Joguei em 65, 66, o Prego chegou em 66 lá. O Preguinho foi para... Lá onde você conheceu o Preguinho foi em Caratinga. Foi em Caratinga. E o Prego não treina... Já chutava muito da Caratinga? Já chutava, que o contrato dele foi mediante uma falta no treinamento que ele fez. Ele fez uma falta, ele bateu e fez o gol. Ali o contrato dele foi feito. E a minha saída do Caratinga também foi por causa dele, porque na época eu namorava uma menina e ele estava querendo namorar a menina também. Aí deu confusão. Aí eu preferi, em 67, eu rescindi meu contrato. Para um atrito com o Preguinho por causa do namorado. Por causa do namorado. Mas é meu amigo, certo? E eu gosto muito dele, que a gente se tem história. Nós temos história para contar. Do Caratinga, então, deu após o desentendimento por causa da namorada com o Preguinho, foi pro Pastoril. Quem te levou pro Pastoril? Como é que você foi parar no Pastoril? Do Pastoril foi o seguinte, eu saí do Caratinga, fui embora, fui para casa, Joaíma, fui para Joaíma. Aí tinha um Reginaldo, que é nascido em Jequitinhonha e morava em Caratinga. E conhecia gente de lá e me via o meu potencial e fez o convite para ir para Caratinga, para jogar no Caratinga. Foi quando eu
Meu do pai, Pastoril, no caso. Pro Pastoril. Isso. Ele foi lá e pegou a gente lá, foi conversado, o cara foi lá na minha cidade, lá em Joaíma, e me trouxe pro Pastoril. Aí foi quando eu assinei o contrato no Pastoril, de 68 a 69, foi o contrato. E tá da mesma forma, vivendo por conta da bola, muitos amigos, mas sempre com pensamento voltado à responsabilidade, porque a pessoa para me levar tinha que ter se responsabilizar por mim. Eu tinha medo. Medo porque sempre a gente ajudava um que chegava para fazer teste no Caratinga, não dava certo, e a gente ajudava para ele viajar. Então isso dava medo, principalmente em mim. No Pastoril foram jogos amistosos, torneios regionais, como é que foi essa passagem por lá? Era mais ou menos isso, amistoso. Contemporâneos seus lá do Pastoril, jogadores que foram, depois seguiram. Tem o Juvenal, que ele teve uma passagem por aqui. Goleiro Juvenal. O goleiro Juvenal, certo? Inclusive, que Deus o tenha, ele é falecido, certo? Tinha o Mário Brito, tinha o Jota, que jogou no Democrata, jogou no Pastoril também, que é muito conhecido em Valadares, certo? Tinha o Bolivar, uma peça importante lá na época que jogava com nós lá, o Dé. Tinha muita gente boa lá. O Hélito, por exemplo, que mora hoje na nossa região aqui em Ipatinga, ele jogava no Democratinha, que era tipo um júnior do Democrata. E é uma peça, eu gosto muito do... Meia de campo. Um meia tranquilo. Muito bom. Depois, como é que você não quis saber mais de bola profissional, pensou em trabalhar? Quem que te fez despertar? Falei, eu tenho que trabalhar, chega de jogar bola, eu tenho que arrumar um trabalho para eu... Não, porque começou a surgir problemas. No Pastoril, principalmente. Porque a gente, às vezes, ganhava um jogo e não recebia bicho. Já é uma complicação. E houve uma confusão. Uma vez que nós jogamos com o Democrata, nós estávamos até ganhando o jogo lá, houve uma armação do árbitro para empatar. E empatou o jogo. O Democrata empatou. Aí, nós merecíamos um bicho. O presidente não apareceu lá. O que nós fizemos? Eu não. Porque eu era muito medroso, mas tinha um jogador lá complicado, e ele foi à casa do presidente. Quem que era esse jogador? Era um goleiro. Inclusive esse goleiro passou por Caratinga também comigo lá e quebrou o pau lá. Quem era o goleiro? Era o Jota. Jota era de Valadares. É o Marcos. Muito forte, que ele é forte, e gostava de uma confusão. Foi atrás do presidente? Foi lá na casa do presidente e chamou a turma toda, porque todo mundo sem dinheiro, precisava de um bichinho, porque o pagamento sempre atrasava. E aí, a única coisa que o presidente falou foi o seguinte: vocês voltam para a República, se eu não mando prender todo mundo. Aí voltamos. Esse cara chegou lá, ele já quebrou a porta do vestiário. E ali eu comecei a ficar com medo dessas coisas, porque era um cara mais tranquilo. Aí pintou assim, um empréstimo para a gente ir lá para o Tupi de Juiz de Fora. Foi quando eu pensei bem e falei com o meu amigo, que era o Valtair, falei, Valtair, eu não vou não. Eu vejo as confusões, o Tupi é um dos times último colocado, está dispensando jogador, o que nós vamos fazer lá? A distância dessa... eu não vou não, ele deu dinheiro para a gente, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou lá para a minha cidade e depois vou pensar o que eu vou fazer. Como eu tinha, assim, uns convites, por exemplo, eu namorava com uma menina em Valadares, e ela, que hoje é minha esposa, e ela tinha um tio que morava aqui em Patinga, trabalhava na Usimina, era da Assembleia, era evangélico da Assembleia, e chegou para mim e falou, Renato, para com esse negócio de bola, vai lá para cá, fica lá em casa até você fechar. Eu pensei bem e resolvi parar de jogar negócio profissional e procurar um trampozinho para mim. Aí eu fui na minha cidade, eu fui para a minha cidade, fiquei um pouquinho lá e voltei para cá, para a região lá de Valadares, peguei o trem e vim para cá. No trem, sentado, tinha uma pessoa que me olhava demais lá e eu fiquei até com vergonha. Sentado perto de mim, olhava para mim.
De repente ele chegou e perguntou, você joga bola? Falei, a gente dá umas corridinhas. Aí ele me tirou um cartão da bolsa e passou para mim e falou, procura o Dr. Rubens lá na Uzi Minas. Tudo bem. Aí eu procurei essa peça, né? O Dr. Rubens era o presidente do industrial. Rubens Martins, Dr. Rubens Martins Guerra. Isso mesmo. É o nome do estádio industrial. Presidente lá. Aí ele falou, antes de você ir lá para o Eletrônica, você vai passar, vai jogar no meu time. Falei, agora complicou. Quem? O presidente. Eu fui com um cartãozinho procurar ele. Aí ele pegou e falou, você vai... Aí inclusive eu fiz uns 2 amistosos pelo industrial, mas a sina já estava traçada, era jogar no Eletrônica, que era o caminho para mim entrar na Uzi Minas. E foi o que aconteceu. Acabou que aconteceu isso. Treinei... E como é que foi parar na Uzipa? Na Uzipa é outra história. Na Uzipa eu jogava no Eletrônica e o campeonato patiguense. Uhum. Num jogo contra o Funcionário, era o time que o Percy Gonçalves, hoje amigão meu, mas ele era treinador e jogador do Funcionário. Uhum. Num lance no meio de campo, o Percy era um atleta excelente, eu entrei de uma vez nele, ele me deu um chapeuzinho. Mas como eu era mais novo, eu virei, pus ela no peito e dei uma gaúcha, na época falava gaúcha. Deu uma gaúcha nele, ele meteu o sapato. Me derrubou, aí fedeu. Brigou, muita gente brigou. E ele tinha um jogador que ele falava, se passar, joga no buraco. É um tal de Domingão que ele mandou me jogar no buraco lá, e eu joguei, aí deu uma confusão danada. Esse jogo foi em qual campo? No campo do Funcionário, um campo, perto do campo da Ipanema lá, no bairro Ipanema ali. Hoje é o bairro Ipanema. Conclusão que o Percy, no ano seguinte, isso foi em 69, em 70 ele foi para o Uzipa, aí ele me levou. Ah, foi o Percy que te levou para o Uzipa. E eu fiz minha reversão, que eu estava no Eletrônica irregular. Jogou um campeonato de Patinguense irregular? Irregular, que eu era profissional. Não era profissional ainda. Aí ele aproveitou, nós perdemos, nós estávamos até bem no campeonato, perdemos os pontos e eu levei suspensão, mas é porque era profissional, eu não tinha feito reversão. Aí minha reversão foi feita na Uzipa, com o Percy como treinador e o seu Deu, que era um diretor. Tá, o Percy, ele te levou para o Uzipa, te colocou como titular? Não, eu já cheguei lá como titular. Lá nós tínhamos um time excelente, um time muito bom lá na Uzipa, porque o Percy conhece das coisas, né? Uhum. Foi profissional também, então ele conhece das coisas. Lá na época, qual foram os jogadores, assim, alguns dos jogadores do primeiro time da Uzipa? Foi campeão em 70, inclusive. Fomos de 70, 71, 72, fomos tricampeão. Teve um ano de 72, nós tivemos 2 artilheiros, e eu fui um deles. E o Paulão, o segundo artilheiro. Certo? Chegou não só como garçom, chegou como artilheiro também. Como artilheiro. E no Zipa, nessa época, eu jogava, era um ponta de lança. Ah, não jogou na beirada, não? Não. Jogou na beirada, não? Nós tínhamos o Lenício, tinha o Zé Carlos, que depois jogava no Industrial, foi lá para o Zipa. Nós tínhamos o Zé Cláudio, que era um jogador também. Tinha o Oswaldinho, que era jogar pela esquerda, um ponta falso. Uhum. E nós tínhamos, o Josué jogava, o Jezão, Ismael. Tinha muita gente boa nessa época nossa lá. Tinha muitos egressos do profissional da Uzipa, né? Não, o Uzipa tinha terminado o profissional há pouco tempo. Pois é isso mesmo, porque o Josué, na época, tinha um Gezinho, que às vezes, o Gezinho também, que era um ponto esquerda. Gés Nascimento, né? Nascimento, meu amigo, certo? E a gente tinha um time de todo, inclusive, o Percy ficava meio complicado, porque quando ele via dentro do vestiário tanto jogadores bons ali, ele ia lá para fora, no vestiário lá, ficava lá fora, andando para lá e para cá, para colocar um time. O que eu faço? Com tanto jogador, como é que eu faço? Ele sofreu, mas nós fomos tricampeão. O único tricampeonato que a Uzipa tem é esse, em termos de amador, porque na época nós éramos amadores. Você ficou daí a sua identidade com a Uzipa surgiu aí, né? Começou ali, certo? Começou ali. Eu joguei até 71, até 72, 70, 71 e 2. Isso aí em termos de amador.
Aí, em 73, eu já fui para o Avante, é outra história. Fui para o Avante, me levaram para lá também, porque eu ia casar em 72, 73. Eu ia casamento marcado, aí eles joguei no Avante. Casei em setembro, aí eles arranjaram casa, foram lá em Valadares, pegaram a minha mudança lá em Valadares, me arranjou casa alugada e ainda tinha um por fora. Mesmo já trabalhando na Usiminas. Mesmo trabalhando na Usiminas. O pessoal da Usiminas não te pressionou para continuar no Zipa na época, não? Não, é porque pessoal, houve muita mudança lá, certo, na Zipa, então a gente tinha que aproveitar as oportunidades, né? E essa surgiu porque eu casei. E lá no Avante você reencontrou com o Preguinho nessa época? Já, o Prego. Vai o Preguinho. Já tem o Prego lá, certo? Tinha o Zé Wilson também, que foi um profissional, já tem uma historiazinha também com ele lá no Avante, que ele jogou não sei se foi na Caldense, um time desses lá, e chegou, aí ele parou de jogar e veio para o Avante, e queria tirar sarro em cima de nós lá. Aí deu uma confusão, num treino, deu uma confusão. Por que a turma era amador, ele era o profissional, ele era o... Não, ele chegou, porque mais Marrento. recente, isso aí começou, aí deu um problema. Qual o problema que deu? Não, é porque ele veio, logo assim, parou de jogar no profissional. Aí foi lá, ele é da região ali, lá em Fabriciano, aí começou a jogar, treinar e jogar no Avante. Mas ele sempre gostava de tirar um sarrozinho com a gente lá. Até dar uma confusão no treino. Até dar uma confusão no treino. Mas eu gosto muito dele também. Coisa da juventude, né? Coisa de juventude, né? Mas o Preguinho nessa época já era meio que dono do time também lá no Avante. Eu era um dos atletas. O moleque Prega era... Sempre ele, às vezes jogamos junto lá no Avante, fui pro social, foi também, certo? E a gente sempre tinha uma história. E quando ele batia a falta, o que ele falava? Ixi, é minha, deixa comigo. E outra coisa que a gente jogava sempre do lado direito, eu joguei no Avante também, às vezes a gente cai do lado, né? E os cruzamentos dele é correr pro abraço. Cruzamento e lançar é correr pro abraço. Lá no Avante o Renatinho era ponta direita? A mesma situação da Zipa, eu era um ponta de lança. Mais enfiado? Mas porque lá tinha um Dozinho que jogava do lado, certo? O Dozinho, né? Dozinho, e tinha uns jogadores contratados que jogavam do lado esquerdo, então eu tinha que jogar enfiado, né? Já enfiado. Mas estava bem fisicamente, então dava tudo certo. Nessa época jogava lá o Zé Lúcio. Zé Lúcio, o Renatão, jogava o Raul, jogou comigo também, o goleiro. Tinha o Jorge também jogou, era um goleiro muito bom. Tinha o Becasso, Renatão, o Zé Lúcio, Fizinho. O Fizinho. Não, Fizinho teve no... Depois. Ele veio depois, certo? Mas tinha muita gente boa lá, certo? Que no momento aqui, mas... E o Dué era sempre no social, né? Social é Avante. E o Rosalp, né? Que são os três. O clássico mais local com o Rosalp. O 73 mesmo, o gol foi meu. Do título? Do título. Eu fui artilheiro, eu tenho troféu em casa. Do Fabricianense? 73, a Avante se sagrou bicampeão. A final contra o Rosalp. No campo do Avante? No campo do Avante. Gol do Renato. Esse o Preguinho não fez, né? Não, o Prego não fez, não. Porque veio um cruzamento de Dozinho lá direito, eu encostei e fiz o gol. Ganhamos de 1-0. Isso. Então foi uma sequência, se fosse campeão em 70, inclusive, 71, 72, 73. Em 73 no Avante, porque o Avante tinha sido campeão em 72 e com esse jogo aqui, nessa decisão, ele se sagrou bicampeão. Aí eu fui campeão no Avante, sendo que o Avante foi bicampeão. Sobre as passagens do Renatinho, logo em seguida no social, no São Cristóvão de Timóteo, nos clubes de segunda divisão, e essa longeva carreira nos Masters das equipes do Vale do Aço, a gente vai continuar contando, vai continuar ouvindo, né? No próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Até já.
Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palcos, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, amigos e amigas, estamos de volta nesse terceiro bloco do Histórias da Bola, que hoje, prazerosamente, recebe a visita do Renatinho ponta direita, um cidadão de Jequitinhonha que começou a sua carreira em Joaíma, que foi no Caratinga, no Pastoril, aportou no Vale do Aço, no Eletrônica, depois foi para o Zipa, Avante, Social e por aí vai. A gente vai continuar contando essas belas histórias. E o Renatinho, que não parou e não vai nunca parar de jogar a bola. O homem é fera mesmo, é rápido, eficiente e pé quente. Gosta de um título como ninguém, né? Esse aqui vale também na bola. Renatinho, depois do Avante, você foi parar no Social, do grande rival. Quem te levou para o Social, como é que foi isso? O Social estava montando um time para disputar o torneio do asfalto. Aí começou a requisitar as peças, né? E como eu era uma peça importante no Vale do Aço, eu fui convidado e lá, como sempre, eles molhavam a mão da gente. Eles me ofereceram, lá a proposta era o seguinte, eu oferecia 500 mensal e 250 por mês. 500 na mão e 250 por mês. Aí eu atendi e fui para lá, para o Social. Inclusive deu uma confusãozinha, porque eu convidei o Zé Lúcio. O Zé Lúcio sempre jogou no Avante. Eu falei, ô Zé, estão oferecendo 500 na mão e 250 por mês lá. Ô Renan, não faz isso não. Eu sempre joguei no Avante e esses caras vão ficar danados comigo aqui. Não, moço, depois você volta, não tem problema. Fala, tudo bem. Aí eu consegui fazer a cabeça do Zé Lúcio e ele foi. O Prego também foi. Teve um Zé Carlos que jogava no Rosário, foi, e montamos um time bom, importante, que o presidente era o Verso Bragança e tinha o Valdir, que era um diretor. O Valdir da farmácia. Da farmácia. O Valdir da farmácia. Hoje ele está Valdir Fernandes. É o Valdir Fernandes. E ficamos lá e montamos um time bom. Fomos disputar o torneio do asfalto. Foi campeão? Não fomos campeão porque o Xté lá de Valadares armou o esquema. Nós tínhamos um jogo lá em Resplendor, ele mandou uma arbitragem para tirar a gente. Lá em Resplendor nós fomos contra o Nacional de Resplendor. Isso, contra o Nacional de Resplendor. Jogamos lá, mas foi armado porque a arbitragem lá de Valadares, o Xté, controlava tudo. Mas nós para beneficiar algum time de Valadares, certamente. É isso mesmo. No caso, o Democrata, né? Democrata. Aí jogamos, no Social eu joguei, foi 76 e 7. 76 e 7, só foi 2 anos, porque em 77 eu retornei ao Zipa e fui campeão na Zipa. Em 77, com o João de Brito como treinador lá na Zipa. Porque o Percy já tinha saído, estava um profissional no Valério. Tá, no Valério. Mas nós tínhamos um time muito bom, que fez no Social lá.
Boa parte. E o Zé Lúcio depois voltou para o Avante. Né? Hoje, o Zé até hoje ele foi presidente, eu não sei se ele continuou como presidente do Avante. E nós temos, geralmente todo ano, parou um pouquinho, mas sempre nós temos uma integração lá, no pessoal que joga no Avante lá, que jogou, que passou pelo Avante, nós temos uma programação anual lá. Então, você tem mais identidade com o Avante do que com o Social, embora tenha jogado nos dois. Isso mesmo. Eu tenho mais raiz, mais identidade. Mais raiz no Avante. No Avante, né? E depois, voltando para o Zipa, aí ficou mais um tempo no Zipa, aí foi parar lá no futebol de Timóteo. Mas porque nós fomos pentacampeão de veterano. Aí, nessa época, eu já era meio veterano. Já foi para o mar. Estava com 33 anos, 34, mais ou menos. Por aí. E em 77 eu fui campeão no Avante. Fui campeão no Zipa. Em 78 eu fui convidado, é uma historiazinha também, porque eu sempre era uma pessoa, um velocista, fui até aproveitado no atletismo na Zipa, por causa de velocidade. Mas eu nunca joguei na seleção da Uzi Minas. Aí depois que eu voltei para o Zipa aqui em 77 com o João de Brito, eu perguntei a ele, seu João, uma resenhazinha, eu perguntei, seu João, por que eu não sou convidado para integrar a seleção da Uzi Minas? É porque você só jogou do lado de lá. É porque do lado de lá que quer dizer que eu jogava no Avante, joguei no Social, mas nunca joguei. E no voltar para o Zipa, aí sim eu fui convidado. E quebrei minha perna em 78, quebrei a perna lá em Caeté, jogando pela seleção da Uzi Minas. Quando eu voltei a jogar, eu voltei a engatear na Uzipa, recuperar. Um ano depois. Quando foi em 81 que eu fui jogar lá no São Cristóvão. Foi 81. O campeonato de Timóteo, né? De Timóteo, no São Cristóvão. Joguei 81, 2 e 3 no São Cristóvão. Foram 3 anos no São Cristóvão. Tem identidade grande também. 4 e 5 eu joguei no Vila. No poderoso Vila, o Leão da Quitandinha. O Leão da Quitandinha. E é onde eu tenho uma amizade excelente lá. E com isso, eu passei a jogar em veterano. Parei com o negócio de amador e passei a jogar em veterano. Na Uzi, no Vila, nós jogamos 5 anos no veterano lá, disputava campeonato. Fomos campeão algumas vezes, certo? Aí depois me convidaram para jogar na segunda divisão. Foi ver jogar a segunda divisão. Já veterano para jogar a segunda divisão. Já veterano, joguei no Cidade Nobre e no Guarani. Guarani. Mas não conseguiu subir nenhum dos dois, não? Não. Porque, muito difícil, né? Os times de pouco poder de investimento, a dificuldade danada. Eu lembro que nós fomos jogar, eu jogava no Guarani, nós fomos jogar aquele perto de Caratinga aqui, e deu uma confusão danada lá, eu falei, não vou parar com esse negócio de amador também. Porque a segunda divisão é um amador. E pela minha idade, aí eu fiquei. Quando foi em 2005 que eu resolvi formar os Amigos do Renato. Foi aí depois desse inteirinho você acabou jogando no veterano da Uzipa também. Cultivei as amizades e surgiu os Amigos do Renato. Você tem conta de quantos títulos o Renatinho ganhou ou não? Entre Master e Amador? Eu sei que eu lembro que na Uzipa eu fui tricampeão, Amador. Na Uzipa. Foi campeão de Fabriciano, e depois de campeão Fabriciano, no Avante. Eu acho que, na minha concepção... Tem algum título assim, desses todos que você ganhou que tem um significado especial? Teve um significado especial? Foi mais gostoso? O tricampeonato só. Zipa, né? Só esse tricampeonato. E agora eu continuo cultivando, porque eu entro nesses torneios da associação, então se deixar... Eu tenho vários troféus conseguidos lá, certo? Tanto de artilheiro quanto de... Com artilheiro e o time é campeão. Qual é o segredo do atacante ser eficiente? Primeiro é condição física. Esse é o ponto principal. E colocação também. É colocação. Aquele negócio de que você fala assim, tem que saber os atalhos do campo. Não, isso não é mística, não. Isso é verdadeiro. Como é que é isso? Isso também vai do lado fraco do adversário, né? A gente tem que procurar. Claro, que se você... Vamos dizer que eu esteja
na ponta direita. Se tem meu marcador, ele chega junto, eu vou do outro lado. Corre dele. Eu vou correr dele. Certo? Vou procurar o lado mais fraco para procurar fazer as minhas jogadas onde dá tudo certo. Marcadores que foram, assim, não vamos chamar cruéis, mas marcadores mais duros com o Renatinho, que na época do auge do Renatinho, como amador, como profissional, você se recorda de alguns deles, ou não se recorda, ficou amigo, ficou marcado? É difícil, porque eu, como era um velocista, e eu tinha uma jogada pessoal, que era balançar e jogar de lado, eles já ficavam em cima disso. Eles sabiam, eu tinha essa jogada, que eu pegava, jogava de lá e aproveitava a velocidade. Então, de vez em quando tinha atrito, porque o cara vinha e dava mesmo. Você sabe de alguns nomes, recorda algum nome de alguns deles? Não, um deles foi aqui no Amador, quando com o Percy mesmo, que é o Domingão, que ele mandou ele me jogar no buraco. Se ele jogar e passar, joga ele no buraco. Esse foi um. Não esquece nunca. Esse aí eu não esqueço, sempre. E você foi pro buraco ou não foi? Caiu nós dois. Caiu nós dois. Nessa época o campo lá era um campo de terra e tinha, eles patrolaram para fazer o campo e tinha aquela terra solta. Saiu eu e o cara, nós subimos assim de uma vez também, porque já que o Percy mandou, não deixa. Passar, joga no buraco. E ele jogou e aí fiquei chateado com aquilo. É uma lembrança que sempre que eu encontro com o Percy. São determinados fatores, fatos que não esquecem nunca. São uma das lembranças da gente. Companheiros de ataque que você teve, com os quais jogou, assim, muito bons, que eram bons companheiros para dar assistência ou serem assistidos? Na época de profissional, amador... Tanto faz. Lá no Caratinga, por exemplo, tinha um pessoal, o Toninha, conhecido Antônio, mas a gente chamava ele de Toninha. Era um ponta direita, certo? E ele era um cara, vinha do juvenil do Vasco, estourou a idade lá, então ele veio para cá, veio emprestado, certo? Era um cara excelente, que ele fazia jogada de ponta e também dava assistência, porque era ele de um lado e eu do outro, certo? E a gente se dava muito bem, porque naquela época nós tínhamos um 4-3-3, sempre um centroavante e 2 pontas. Depois o Zagallo complicou tudo e tirou os pontas. Fechou e ele era um ponta. O quarto homem do meio de campo. E ele era um ponta, o Zagallo. O Zagallo se consagrou como ponta esquerda. Né? Acabou com os pontas. Não dá para entender. Mas você considera isso como evolução do futebol, o fim dos pontas, ou um retrocesso? Ô, Walter, se eu te contar, viu? Faz falta os pontas. Por exemplo, o ponta dá mais alegria. Dá. É porque tem aquela jogada dele. Porque hoje eles usam mais os laterais. A lateral que avança. Mas naquela época, hoje, por exemplo, quando eu voltar com o meu time o ano que vem, em 2015, que eu fiz cirurgia, então estou em recuperação, estou engateando, eu digo assim, estou engateando agora. Mas quando eu voltar, eu vou procurar jogar com 2 pontas. Que eu sou um ponta. O pó de rato, quem conhece o pó de rato na região, é um ponta. Então não adianta você jogar com 2 elementos lá na frente. Nós temos os potenciais aí, tem os pontas, então vamos procurar usar os pontas. Para o centroavante ficar um pouco mais bem servido, porque o centroavante está sofrendo muito, sem pontos, sofre demais, né? Está sofrendo. Nós temos hoje o Fred, eu jogo. É difícil demais jogar de centroavante. Do jeito que futebol muito coletivo hoje, muito preparo físico, muita amontoada, é isso, né? Muita amontoada, certo? Mas eu vou voltar com os pontas, porque eu sou ponta. O ponta não esquece. O Renatinho, no futebol de hoje, ele teria o mesmo destaque? Para quem me conhece, eu tenho minhas virtudes, certo? É claro que hoje, eu estou voltando de cirurgias, então eu brinco com o pessoal de Timóteo lá. Mas se o Renatinho voltasse no tempo, na idade? Ninguém ia me segurar. Segurava, não? Não segurava, não, porque eu tenho hoje a turma de hoje é mais inocente para marcar, pensa mais em físico. Tem alguns, né? Tem alguns que são mais inocentes.
Outros já, não, esse aí conhece, vamos encostar, vamos matar a jogada dele. E hoje o atacante, o atacante pipoca com o zagueiro, o marcador que fala que vai bater? Acontece isso. Acontece? Acontece demais, porque tem um treinador, o treinador já incentiva o zagueiro lá. Encosta, não deixa passar. Se passar, pau. Hoje é assim. E acontece do atacante, às vezes, porque é com receio de contusão, por pipocar. Pela nossa idade também, né? Machucar hoje é meio complicado para recuperação. Mas existe ainda aquele que é mais temeroso ali, certo? Eu, por exemplo, se dividir, eu deixo meu amigo lá. Eu tenho um jogador lá em Timóteo, o Tim. Ele, quando eu jogo contra ele, ele fala, Renan, sua é sua, minha é minha. Pronto, acabou. Vamos dividir, não vamos? Para que dividir? É meu amigo, o que eu tenho que pegar a bola e driblar o time? Jogar, canetar ele, para quê? É meu amigo, então não... O que é mais gostoso? Fazer um gol ou uma jogada bonita? As duas coisas. É? Se for um gol com jogada bonita... melhor ainda, aí a vibração é em cima, certo? O futebol, os grandes companheiros que ficaram no tempo de bola, os amigos que saíram do campo para fora de campo, grandes amigos. Valdeci, se eu for enumerar, são muitos. São muitos. Porque eu cultivei e continuo cultivando a amizade. E eu tenho uma norma no meu time, por exemplo, e o respeito, eu prego o respeito, certo? Sempre que a gente vai para um jogo, eu levo meus versículos, certo? Isso. O pessoal tem que respeitar. Então, respeito o versículo ali, que eu sou evangélico, e lá dentro a mil maravilhas. Existem aqueles que é diferente, mas no próximo campeonato esse está cortado, porque eu não levo. Eu não convido. O futebol você cultiva que o futebol é fator de agregar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Dos seus meninos, o Eric nem o Everson, nenhum puxou. Não quis jogar? Não. Tem que tentar, você deve ter tentado. Não, história até tem, porque eu coloquei todos os dois na escolinha do Zipa, na época. Coloquei os dois meninos. E um determinado dia, eu fui ver fui lá num sábado para ver uma brincadeira deles lá, o treino lá. Eu olhei dentro do campo e não vi o meu Everson, meu menino. E olhei, quando eu olho lá perto do vestiário, lá na arquibancada, estou vendo brincando lá. Falei, não, estou pagando um ônibus aqui, pagando escolinha para ele ficar brincando, aí eu tirei. Quer dizer, não tinha identidade. E o Eric também não? O Eric era diferente. O Eric era bem gordinho e a tendência dele era estudo. Ficou bom no livro. Foi bom. Quem sabe o Daniel, mas o Danilo, hein? O Danilo eu vou cultivar ele, que pelo que ele faz comigo, ele vai bater com as duas pernas. O Netinho já está driblando o avô? Já está meio complicado. O outro eu coloquei numa escolinha. O Daniel. O Daniel está na escolinha lá no Amalanário, lá no Olímpico, mas eu não vejo futuro, não. Não vejo futuro. Os olhos do avô... Ele dá muito de beco. Eu sempre, quando eu vou ver ele fazer os treinamentos lá, quando ele chuta de bico, eu chego, levo ele para casa e falo assim, mas pelo amor de Deus, não é negócio de bico, não. Bate de... chapa. Agora o Danilo, que é o netinho, está com 8 meses, eu brincando com ele, eu sinto que ele... vai dar caldo. Mas tem um detalhe. O pai dele era mexer com atletismo. Também vai correr, né? Pois é, mas vamos ver. Ele não gosta de bola. A sua mensagem, qual a mensagem que o Renatinho deixa, resumindo a carreira, o tempo de bola, a mensagem final para o nosso telespectador? Valdeci, foi bom demais esse convite, porque... ontem, por exemplo, eu estava preparando a documentação para trazer e olhando lá eu vi um documentário de pessoal ele era um dos fundadores do Social. E ele editou uma revista, uma revista lá. E eu pensei, falei assim, gente, eu vou fazer para
mostrar para o pessoal quem foi o Renato aqui na região. E é muito bom isso que você faz, essa programação sua aqui, é excelente. Eu esperar essa oportunidade. Mas é como a palavra diz, tudo tem seu tempo. E hoje chegou. Que bom. Que bom que você aceitou o nosso convite. Fiquei muito feliz e que o telespectador, principalmente, ficou mais bem servido de uma bela história de futebol, que começou lá em Joaíma, aportou no Vale do Aço e não vai acabar nunca, né? Ainda bem que o Renatinho é nosso eterno ponta, nosso eterno atacante. Muito obrigado uma vez mais. Então, e com o Renatinho, né, o eterno ponta Renatinho, a gente produziu, fez, né, levou até você, telespectador, mais um Histórias da Bola, que é feito exatamente para isso, para eternizar a história, os fatos, toda a carreira de jogadores que, como ele, construíram e eternizaram a história do futebol no Vale do Aço. Muito obrigado pela companhia uma vez mais e até o próximo programa, se Deus quiser.